Ah, mas eu tenho uma técnica para operar consolidação. Boa sorte! Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e vamos à nossa aula de hoje, que é aquela nossa aula semanal em que eu falo todos os sábados sobre o resumão da semana, sobre o resumão dessas ações. Vamos estudar o que ocorreu com essas ações durante a semana, entre as altas e a baixa dessas ações. Geralmente eu pego 5 as maiores altas e as 5 maiores baixas do mercado. A gente faz um estudo completo sobre price action, sobre análise técnica, análise gráfica e os indicadores importantes que foram utilizados nessas ações, inclusive as operações que nós fizemos aqui. Eu fiz, os alunos fizeram, os assinantes aí da Sota Trader também fizeram essas operações. Então, toda vez que tem algo importante no mercado durante a semana, e isso acontece quase toda semana aí, entre 10% de ganho, 15%, 20%, 30% de ganho nessas ações, eu sempre faço um resumão aí sobre o que está acontecendo no mercado. Lembrando que isso aqui é um estudo técnico sobre essas ações, a gente utiliza aqui a análise técnica para saber quando comprar a ação, quando vender essa ação e o stop da operação, que é a nossa proteção de capital, a nossa proteção na renda variável. Então é muito importante aí que você utilize o stop em qualquer operação, principalmente aqui de swing trade. Tá? Para quem não sabe o que é o swing trade, nós compramos ações e com o intuito de vender ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. É um investimento, é uma operação de curto prazo no mercado em que nós trabalhamos tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Tá? E eu quero ressaltar aqui que é muito importante que você tire todas as suas dúvidas, tá? Principalmente aqui nos comentários. Me manda direct, para quem não me segue no Instagram, é importante também que me siga, que você pode mandar mensagem diretamente lá, que eu sempre estou respondendo, e com essas dúvidas que você tem, ou eu respondo diretamente para você, ou eu trago aqui para o conteúdo em que eu respondo sempre aqui nos vídeos, tá? Até porque algumas vezes eu até faço algumas aulas a mais, aí, inclusive com apenas uma pergunta de vocês. Eu costumo fazer uma pergunta aí, faço uma aula aí de quase 1 hora respondendo essa pergunta, fundamentando muito bem a resposta dessa pergunta, com o intuito que você aprenda a operar no mercado financeiro, que você ganhe dinheiro, que você gere renda aí através da renda variável, tá bom? Bom, vamos agora para o nosso estudo das nossas ações. Eu vou me diminuir aqui um pouquinho, para não ficar na frente do gráfico aí. Nós utilizamos sempre o gráfico em todas as nossas operações, porque é importante que só o gráfico nos diz quando comprar a ação, ou seja, o exato preço em que vamos comprar a ação. Só o gráfico nos diz o exato preço em que vamos vender a ação. Nós projetamos alvos e, como no canal aqui eu sempre ensino a você a projetar alvos com mais de 10% de rentabilidade, 10% de ganho, e o posicionamento correto do stop na operação, tá? Deixa eu só me colocar aqui bem pouquinho, pronto, me diminuir aqui o máximo aqui para a gente ter contato ainda e ainda conseguir estudar o gráfico da melhor maneira possível, tá? Da maneira correta. Bom, a primeira ação que eu trago aqui para vocês hoje é a Lame 4. A Lame 4 teve cerca de 11,46% de rentabilidade aí em uma única semana, tá? Vamos para o estudo dessa ação. Primeiro é o seguinte, para estudar corretamente o gráfico de um ativo, você pega o lado esquerdo do gráfico, você pega o preço passado dessa ação, desse ativo, e conforme você vai estudando os padrões que aconteceram, você estuda também a tendência que está, você verifica o padrão que pode ocorrer no próximo, do lado direito no gráfico, no caso. Tá? Então você consegue prever o que pode acontecer. Então você trabalha com a probabilidade ao seu favor. E o que está ocorrendo aqui com a Lame 4? Lembra que eu falei que ganhou cerca de 11,46% em uma semana com a Lame 4? Mas veja bem o que está ocorrendo com ela já há alguns dias. Eu tenho essa região aqui que estava em consolidação na Lame 4, tá? essa região que estava em uma enorme consolidação, e a partir desse momento aqui, ele fez um topo mais baixo que o topo anterior, indicando que vai entrar numa tendência de baixa. E assim começou a ocorrer. Um topo mais baixo que o topo anterior, rompendo o fundo anterior e assim por diante, indicando que entraria em uma tendência de baixa. Aqui nós operamos vendido na operação, né? Você está em tendência de baixa, nós vamos sempre operar a favor da tendência. É uma regra
muito básica no mercado financeiro. Infelizmente nem todos cumprem essa regra, mas é importante que você cumpra, tá? Sempre opere a favor da tendência, porque o seu ganho é maior e muito mais rápido. Então aqui eu tenho a tendência sendo cumprida até que rompeu esse fundo anterior, que funcionaria como um suporte, e rompeu, tá? Rompeu e começou a sua tendência de queda. Tá? Isso daqui, quem operou vendido aqui, ganhou muito dinheiro no mercado, tá? Ganhou muito dinheiro. Só na questão de estar entrando aqui, nessa parte aqui, ó, aqui deu ponto de entrada, né? Foi basicamente um pivô. Olha o ganho que deu nessa operação. O ganho que deu nessa operação, aqui, deixa eu só botar aqui a porcentagem desse ganho para vocês verem. Pronto, cerca de 42% em questão de dias, tá? Em questão de dias. Ah, Ariel, mas ganhar isso em ações é quase que impossível. Geralmente a gente tem que buscar 2 ou 3% de rentabilidade. Lógico que não. Tá? O mercado de ações tem muito a te oferecer, inclusive quando está em tendência. Por isso que a gente não opera com menos de 10% de alfa. Tá? Bom, depois dessa grande queda que ocorreu aqui, o que acontece com o gráfico? O que acontece com o preço do ativo depois que ele entra numa grande tendência de alta ou uma grande tendência de baixa? Ele tende a ficar num período de confusão ou num período consolidado, que é o que ocorreu aqui, e ainda está no período consolidado. Mas, Arião, você não disse que tem cerca de 11% de ganho aí de uma rentabilidade de 11% em uma semana? Sim, mas ele está em uma consolidação. Tá? Em uma consolidação, nós não operamos, ficamos de fora. Tá bom? Ele teve uma alta de 11%, isso não quer dizer que você tenha que entrar. Não é uma oportunidade perdida. Na verdade, não houve oportunidade. Se está em consolidação, se está em confusão de mercado, não tem um ponto muito bom que você possa entrar. E principalmente o stop é mais difícil de posicionar dentro de uma consolidação. Tá? A não ser que você entre, por exemplo, aqui apareceu um fundo duplo. Né? Só que um fundo duplo dentro de um período de confusão de mercado não interessa em nada. Qualquer figura gráfica, qualquer padrão de candle dentro de um período de consolidação de mercado, dentro de um período de confusão, não quer dizer nada para você. Tá? Não quer dizer que vai entrar em uma reversão de tendência naquele momento. A reversão de tendência precisa de um padrão completo fora de um período de consolidação, fora de um período de confusão de mercado. Dentro desse período de confusão, não faça nada. Tá? Isso aí, você pode seguir a teoria de Dow, em que o gráfico, o preço dos ativos se move em 3 tendências. Tendência de alta, tendência de baixa ou consolidado. Na consolidação não se opera. Tendência de alta você aproveita para comprar o ativo, tendência de baixa você aproveita para operar vendido no ativo, nas ações que você estiver operando. Tá? Então, aqui apareceu esse fundo duplo aqui. Quer dizer alguma coisa? Não. Agora tem gente que pode ser que queira operar no rompimento desse fundo duplo, mas olha o seguinte, o alvo da operação, quando você opera dentro de uma consolidação, o alvo da operação ele é muito curto. Tá? Esse alvo ele se torna muito curto porque o alvo é na resistência, geralmente, de uma consolidação. Você não vai colocar um alvo no rompimento da consolidação. Não tem cabimento isso. Até porque se está numa consolidação, o preço vai ficar batendo na resistência e no suporte. Na resistência e no suporte o tempo inteiro. Tá? Aqui embaixo, o que suporta o preço do ativo a gente chama de suporte. E aqui o que tem uma resistência para uma dificuldade para o ativo continuar subindo é uma resistência. Tá? Então, isso daqui é um período de consolidação de mercado. Então, fica de fora. Dentro dessa semana aqui, houve esses candles consecutivos aqui, dizendo para mim que, dizendo para o mercado aí que teve um otimismo aí durante esses dias. Mas isso não quer dizer que você vai entrar. Por isso que é importante você analisar o gráfico da ação, tanto o lado esquerdo, tanto o lado direito. O lado esquerdo você estuda o histórico passado de preço e o lado direito do gráfico você estuda o que pode ocorrer, qual é a probabilidade de ocorrer com o ativo a partir de tal período. Tá? É isso que você vai estudar. Nesse caso aqui, qual é a probabilidade? A probabilidade é que bata nessa região aqui de resistência e volte a descer. Tá? E volte a descer. Essa é a probabilidade. Pode romper?
Pode romper sim. Quer dizer que você vai entrar no rompimento? Não. Por quê? Quando você entra dentro de uma consolidação, 80% dos rompimentos são falsos. Se 80% dos rompimentos são falsos, então a probabilidade de eu ganhar dinheiro com esse rompimento, ela é de apenas de 20%. Ou seja, a probabilidade que eu perca é muito maior do que se eu ganho, que eu ganho dinheiro nessa operação. Tá? Então, a probabilidade é que o ativo bata na resistência e volta, tá? E que ele volte. Então, não vou comprar aqui esperando um rompimento, ou não vou comprar aqui embaixo esperando que ele rompa e eu coloco meu alvo aqui no topo anterior, quando eu dei início à tendência de queda. Não vou fazer isso, tá? Se aqui eu estou com a probabilidade no contra mim, não vou fazer nada. Então, a Lame 4 aí é uma ação, está num período de consolidação de mercado, em que muitos gostam de operar essa consolidaçãozinha, de comprar aqui e vender aqui. Né? É difundido aí um price action que você tem que comprar fundo e vender topo. Só que ninguém sabe qual é o fundo e ninguém sabe qual é o topo da ação. Isso aí é adivinhação. Então não queria se basear nisso. Ariel, mas pode ser que haja um candle de reversão aqui. Pode ser que haja um candle de reversão, mas a gente não trabalha com candle de reversão, de continuação de tendência. Nós trabalhamos com padrões completos. Um padrão completo como esse aqui é muito mais importante do que um candle. Né? É muito mais importante que um candle. Então, Lame 4 aí, período de consolidação de mercado, não tem motivo para você estar operando. Ah, mas eu tenho uma técnica para operar consolidação. Boa sorte. Eu não opero consolidação porque eu gosto de ter ganho muito mais rápido, mais assertivo, que é o que a tendência me proporciona. Tá bom? Vamos para uma outra ação que teve, eu acho que foi a LRN3, foram 11,28% de rentabilidade aí de alta aí no mercado em uma semana, desde segunda-feira. Tá? Pregão encerrando hoje. Olha o ativo como é que está caindo. O que acontece? Quando alguém olha a notícia, né, vai lá no site da Infomoney, no investing.com e vai lá e coloca as principais ações da semana e vê lá que subiu 11% a ação, como essa ação aqui. Aí vai lá, acha que tem tendência de alta, nem olha o gráfico, nem olha o preço do ativo, vai lá e compra a ação. Mas olha o gráfico como é que está. Em um longo período de queda. Você vai comprar uma ação que está em período de queda? Se você comprar uma ação que está em tendência de queda, a probabilidade é que essa tendência de queda continue e que você vá perder dinheiro durante essa tendência de queda. Se eu compro uma ação aqui e o gráfico continua caindo, meu dinheiro está se desvalorizando. Tá? Pode dar a sorte de entrar num período de consolidação de mercado e eu não perder tanto assim. Agora, você acertar o exato preço em que o exato ponto em que possa reverter a tendência, você tem que ser muito bom nisso. Tá? Tem que ser muito bom nisso, tem que ser um adivinho. Quase que impossível, tá? Existem padrões de reversão de tendência. Tem aula minha aqui explicando sobre esses padrões de reversão de tendência. Aulas muito boas, tá? Fiz com muito carinho para vocês. Uma aula completa e bem profissional sobre reversão de tendência, principais padrões, como fundo duplo, tem o pivô, que é quando depois que sai alguma notícia no mercado, o gráfico, depois de uma grande queda, pode fazer esse movimento aqui, ó. Impulsão, retração e impulsão novamente, rompendo o topo anterior, um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui geralmente é um padrão que acontece depois de uma notícia, então o preço tende a corrigir no curto período de tempo, tende a corrigir aquele desespero dos traders e investidores que estão se desfazendo do papel. É o que ocorreu aqui, ó. Depois desse longo período de queda aqui, não interessa, porque, vou verificar na notícia aqui, por que está caindo? Para quê? Para quê? Não vai fazer diferença nenhuma para você, não vai fazer diferença nenhuma no que está ocorrendo. Bom, aqui o que ocorreu no preço ativo, caiu muito, olha o movimento que está fazendo, impulsão, retração e impulsão. Isso aqui é um pivô de alta. Quer dizer que o gráfico, que o preço da ação vai reverter nesse momento? Não, isso aqui é somente um padrão de correção ou reversão de tendência dentro desse período aqui em que o gráfico caiu muito. Tá? Quando o ativo cai muito, dentro de um determinado período de tempo, dentro de uma semana, dentro de um mês,
ele tende a fazer um preço, um padrão de correção. Tá? Isso é muito comum no mercado. Não quer dizer que vai reverter a tendência naquele período de tempo. Tá? Para reverter a tendência é preciso de uma estrutura muito mais forte. Então, isso daqui é o que está ocorrendo na LRN3. É o que está ocorrendo na LRN3. Não vejo motivo para estar operando. Você pode até operar, tá? Não é errado operar esse padrão não. Pelo contrário, é muito certo operar esse padrão aqui. Quem está operando aqui, ó, já pegou o bonde. Tem dois momentos para operar um pivô. Tá? Tem dois momentos. Um pivô, que é esse movimento aqui. Ó. Tem dois momentos. Que é você comprar o fundo, né? E seu stop tem que ser no fundo ou abaixo dessa estrutura, mas aqui embaixo é um stop muito alto, então não recomendo, abaixo de toda a estrutura. Geralmente abaixo de uma estrutura completa é um stop de quase 10%, então não recomendo. Pode ser abaixo desse fundo, tá? E logo no rompimento. Aí o seu stop é onde? Abaixo, também no fundo. É a única diferença. A partir desse momento aqui, quem comprou, bacana. Onde fica o alvo da operação? Aqui em cima. Segundo alvo, aqui em cima. Conforme ele vai rompendo, a força compradora vai ficando cada vez mais forte, principalmente quando mostra esses padrões aqui, ó. Por exemplo, o gráfico pode fazer isso aqui e ir rompendo toda a estrutura, e ir fazendo essa estrutura aqui de alta de mercado. Então, quanto mais vezes for fazendo essa estrutura aqui, mais forte vai ficando a tendência. Isso aqui é chamado de pullback. Tá? O preço vai, volta um pouquinho, até 50% essa retração geralmente, e volta a subir novamente, rompendo o topo anterior. É uma excelente estrutura para estar operando no mercado. Se for pegar Fibonacci, então, para traçar o alvo, como nós operamos aqui, traçamos o alvo com Fibonacci, podemos pegar essa estrutura aqui, ó, no topo ao fundo, tá? Pronto. Olha o alvo da operação, basicamente no topo, que é esse topo aqui anterior, tá? Fibonacci não falha. Por isso que a gente sempre opera aqui Fibonacci em todas as nossas operações, tá? Por isso que eu traço sempre os alvos com Fibonacci em qualquer operação que eu faço. Os alunos também aprendem um passo a passo de como traçar Fibonacci para ter alvo 1, alvo 2, alvo 3 aí nas operações se houver. Vamos para uma outra ação que é a CVCB3. CVCB3, outro papel em queda, mas durante a semana fechou com 10% de rentabilidade, aí, fechou com 10% de ganho, tá? Em uma semana. Mas olha o papel, tendência de queda. Como é que se caracteriza uma tendência de queda no ativo? Impulsão, retração até 50%, geralmente até 50%, pode ser que vá até 60%, mais do que 60% é que vai entrar no período de consolidação de mercado. Tá? Bateu 50%, retornou, padrão forte de continuação de tendência, em que ele rompe o fundo anterior e assim por diante. Tá? E logo após rompe o fundo anterior, ele forma e ele rejeita o que era uma resistência, volta a cair. Rejeita não, ele aceita essa resistência, deixa essa resistência muito mais forte e volta a cair. É o que está ocorrendo aqui no gráfico. Ocorrendo no preço esse ativo. A impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Aqui entrou num período de confusão de mercado, rompeu, mas voltou a cair. Pronto. Isso daqui é um padrão clássico de continuação de tendência. Tem muitas pessoas, foi o que eu acabei de falar ali do sitezinho da Infomona, Invest.com, nada contra esses sites, tá? São excelentes sites para notícia. O que é ruim é você operar baseado em notícia. Isso é o errado do trader. E é o que acontece aí, por isso que muitas pessoas perdem dinheiro. Não olha o que está acontecendo no gráfico, que é o que dá informação clara para você de qual é a tendência do ativo, os melhores pontos para comprar e para vender. E vão ver notícia para procurar aí alguma confirmação da sua opinião. E acaba interpretando a notícia erroneamente. Todo dia isso acontece. Olha o que está acontecendo aqui. Essa semana foi quase 11%. Foram 11,28%. Não, foram 10,28% nessa ação. Vai lá, entra no sitezinho lá e vê que essa ação subiu muito durante esse período de tempo. 10% de ganho excelente. Vai lá e compra a ação achando que tem tendência de alta. Aqui, ó, enorme tendência de queda.
seguindo a maré aí da teoria de Dow, em que a impulsão, retração e impulsão, movimento clássico de força para uma tendência de queda. Arion, mas o preço do ativo já caiu muito, o preço da ação já caiu muito, não tem como cair mais. Você não sabe, ninguém sabe, por isso que é importante operar a favor da tendência. Por isso que é importante você comprar um ativo e que esteja em uma tendência de alta, em que você vai procurar o melhor ponto para pagar o mais barato possível, aproveitando essa tendência de alta. E também para quem opera vendido, quem já aluga as ações, aí é possível você operar vendido no mercado brasileiro. No mercado americano você nem precisa alugar as ações, só informar eletronicamente a sua corretora que é possível que você quer operar vendido, desde que tenha papel esteja tenha liquidez suficiente para isso. Tá? Mas operar vendido também é uma operação que é comum no mercado, aqui no Brasil nem tanto, mas é uma especulação muito comum no mercado, em que se aproveita a alta para ganhar dinheiro e você também aproveita a queda do mercado. As ações não sobem direto nem descem direto, não ficam para sempre naquela no bull market, não fica para sempre no bear market. Então, tem essas duas tendências principais para você ganhar dinheiro no mercado. Aqui, tendência clara de baixo. Tendência clara de baixo. Olha que interessante. Padrãozinho aqui de reversão de tendência, que é o ombro, cabeça, ombro. O ombro, cabeça, ombro. Olha isso aqui. Isso daqui é uma estrutura completa de reversão de tendência, em que se você vê isso aqui no gráfico, você pode esperar que a probabilidade que haja uma reversão de tendência, ou uma correção bem profunda sobre essa tendência do ativo. E é o que ocorreu. Olha a tendência da ação. Está até agora aqui, ó, caindo. Tá até agora caindo. Vamos lá numa outra ação que é a BID11. BID11 é uma ação aí que já operamos bastante aqui no mercado. Internet caiu aí? Na BID11, a mesma coisa. Olha a tendência de queda da ação. E foi uma ação aí que subiu cerca de 10%, 10,17% aí em uma semana. Em uma semana. Só que essa pontinha aqui de alta em uma única semana não quer dizer nada para você. Não quer dizer nada. Tá? Só que quer dizer que
toda essa estrutura aqui, o importante é que você veja a estrutura completa da ação. Tá? Tudo que o gráfico tem a informar para você. Por isso que é importante no swing trade você trabalhe com tempos gráficos diários, tempos gráficos semanais, no mínimo de tudo, tempo gráfico de 60 minutos. Tá? Então, por isso que é muito importante você trabalhar com tempos gráficos maiores. Que o tempo gráfico maior, ele traz uma visão muito mais clara para você sobre a tendência da ação. Olha a visão clara que nós temos aqui, operando tempo gráfico diário, analisando o tempo gráfico diário. Tendência clara de queda, tendência clara de queda. A notícia que foi mostrada ali que teve 10% de alta não quer dizer nada. Tá? Para um trader, para um investidor que tem um certo conhecimento no mercado, e é o que eu mostro para vocês, eu quero que vocês aprendam da maneira mais correta possível. Isso é que eu não tive quando eu iniciei no mercado. Muita coisa eu aprendi sozinho ou perdendo dinheiro no início. Então, isso daqui é um movimento claro de tendência de queda, que é aquela teoria de Dow pura, né? Em que há impulsão, retração, impulsão mais forte, retração e impulsão, tá? Tendência clara, com muitos ruídos. Isso aqui mostra que tem volatilidade no mercado. Só demonstra isso pra gente. Tá? Você lembra aquele ombro, cabeça, ombro que eu mostrei pra vocês? Aquela figurinha na ação passada, né? Geralmente parece certinho, assim, bonitinho, linha. Olha como é que apareceu aqui. Apareceu de uma forma muito mais inclinada. Tá? Para você ver que é importante que você pegue tempo de tela, tá? Você pegue conhecimento analisando o gráfico do ativo. Gráfico fechado mesmo, pega o histórico de preço, começa a circular os padrões no gráfico. Isso aqui vai facilitar muito você na hora de operar, porque você vai ficar muito mais fácil na hora de operar, que você vai reconhecer muito mais fácil esse padrão. Tá? Aqui pode passar batido para muita gente, agora para quem já tem mais experiência no mercado não vai passar batido. Bom, vamos lá para MGLU, que é a Magazine Luiza. Magazine Luiza, muitas pessoas perderam dinheiro no ativo. Para quem opera no curto prazo, continua perdendo dinheiro, porque olha só, a Magazine Luiza já está em 6 centavos. Quem comprou o topo, ó, vou botar aqui no gráfico semanal. Vou botar aqui no gráfico semanal da ação. Quem comprou lá aquela ação lá em cima, ficou operando no curto prazo, tirou o stop da operação, está perdendo dinheiro até agora. Tá? O momento certo de sair da operação, até um pouco mais tardiamente, foi aqui. Em R$22 e R$22,50, R$22,54, por aí. É o momento certo. Por quê? Porque rompeu o fundo anterior. Aqui em cima fez um topo mais baixo que o topo anterior. Isso aqui já acende sinal de alerta que isso aqui pode estar entrando em uma tendência de queda. Né? Rompeu o fundo anterior com candle de força. Você vai ficar aqui posicionado? Muita gente veio aqui e tirou o stop. Por quê? Porque é Magazine Luiza, uma hora vai retornar. Pode retornar, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas pode não retornar e pode continuar a sua tendência de queda. Tá? Por isso que é importante você operar a favor da tendência. Muita gente está aqui operando vendido. Muita gente está aqui ganhando muito dinheiro operando vendido. Enquanto tem pessoas operando contra a tendência. Cada vez que cai, coloca mais ações. E está perdendo dinheiro. Para o curto prazo, operar contra a tendência não vale a pena. Tá? Não vale a pena. Esse aqui é o ganho de quem está operando vendido. Tá? 60% e quase 70% do capital já rentabilizado em questão de algumas semanas. Está quase sobrando capital investido. E isso se não estiver fazendo preço médio, né? Colocando, vendendo ainda mais ações, operando vendido em mais ações e ganhando com a queda da ação. Bom, isso aqui também tem muitas instituições financeiras, muita gente aí operando vendido. Tá? Isso aqui não é só pessoa física, não. É uma demanda vendedora muito grande. Tem muitas pessoas também se desfazendo dos papéis, que já perdeu muito dinheiro. E isso que acontece, né? Muitas pessoas... você deve ter feito isso, eu já fiz isso quando iniciei no mercado. A ação está em tendência de queda. Comprei um ativo e entrou em tendência de queda. Vai mantendo aquele ativo ali porque não quer aceitar a perda. Só que você acaba perdendo cada vez mais. Aí quando você vai ver, está em 30%, 40%, 50% a menos de um capital e você não tem mais experiência aquele ativo subir novamente. Enquanto isso, se você tivesse tirado seu capital ali com 5, 6% de perda, 4% e um stop técnico, né, utilizado o stop na operação,
você poderia ter colocado para operar vendido na ação ou poderia estar em outra ação operando comprado. Só no mercado brasileiro, quase 400 ações aí para estar operando. Mercado americano, quase 6 mil ativos. Ou seja, muita oportunidade e você fica com pena de perder 5, 4, 6% e acaba perdendo muito mais dinheiro. É o que está acontecendo agora com a Magazine Luiza. Tá? Agora, isso daqui, se você for lá no gráfico diário da ação, é importante. Não opere com gráfico semanal. O gráfico semanal serve para você verificar a tendência da ação. O gráfico diário serve para você procurar o melhor ponto de compra e venda nos ativos. Tá? Corredor de queda. Corredor de queda. Tá? Não na Magazine Luiza. Aqui está no período de consolidação, porque está naquele suporte, né? Aquele suporte antigo. Vou botar aqui no gráfico semanal de novo para você ver. Gráfico semanal, pronto, apareceu aqui. Eu venho aqui no gráfico semanal, aqui está no suporte. Bem aqui, você quer um suporte, o gráfico está batendo aqui nesse suporte. Ah, é hora de comprar? Você vai ficar comprando suporte e resistência? Já fez o backtest nesse tipo de operação? Então não é porque tem suporte e resistência que o preço vai voltar naquele ponto. Tá? Não quer dizer nada disso. Aqui só está dizendo que está no período de consolidação de mercado. Tá? Se você for no gráfico diário, aqui no gráfico diário da ação, você vai verificar que está num suporte, num período de consolidação, que é um breve período de consolidação aqui, alguns dias já consolidado. Tá? Nesse período aqui. Agora, numa tendência completa, que é importante que você veja a tendência completa da ação, está numa tendência de queda da ação. Tá? Comprou uma outra ação que agora foi acho que foi a BRKM5, que teve aí 5,49% de queda e de desvalorização em uma semana. BRKM5. Vou botar aqui no gráfico semanal dela. Pronto. Olha a BRKM5. Período em que passou por um longo período de alta, tá? Foi semanas, aí, meses consecutivos de período de alta, até que entrou no período de confusão de mercado, ficou no período aqui de confusão de mercado, sendo que em uma semana aí, teve uma rentabilidade negativa, rendeu negativamente, não, perdeu 5%, cerca de 5%. Tá? Vamos só circular aqui para você ver esse período de consolidação, de confusão de mercado mais claramente. Aqui, pronto. Coloco no gráfico diário, não está indo por algum motivo. Vou botar aqui de novo. Pronto, foi. Por algum motivo não estava indo. Bom, aqui o BRKM5. Período grande de consolidação no mercado, tá? De lateralização, confusão de preço. Tá? Se você for trabalhar dentro dessa enorme consolidação, tem pessoas que operam, eu não opero, nem aconselho fazer isso, mas eu sou obrigado a ensinar, que eu gosto do que eu faço, então eu gosto de ajudar você ao máximo aqui, nem que seja para você elaborar a sua técnica. Tá? Olha que interessante, quem trabalha aqui nesse período de consolidação, o preço bateu nesse suporte, subiu, fez um movimento de força e voltou a subir. Aqui teria dado uma entrada com alvo no topo dessa resistência aqui, que o topo é o quê? Formado por essa resistência, esse topo formado aqui. Então isso aqui se transforma em uma resistência, principalmente quando vem um outro candle, quando abre em um outro dia, logo nessa resistência e volta a cair. Tá? Então isso aqui fez um outro movimento de força, de queda dessa vez, para tentar buscar o suporte dessa consolidação. Arion, o que está acontecendo então com o gráfico? O que está acontecendo então com essa ação? É o seguinte, ou por que o preço está consolidado ou não, não interessa a gente trabalha com o gráfico já nos diz muita coisa, se é tendência de alta ou tendência de baixa, né? E quando comprar e quando vender. Mas dentro desse período aqui, o que essa ação está falando, o que o gráfico dessa ação está falando para mim, está no período de confusão de mercado. Você vai entrar dentro desse período de confusão de mercado? Se você tiver técnica para isso, ok. Eu não opero dentro de consolidação, tá? Dentro de confusão.
Momento certo de operar é quando sai dentro dessa consolidação, em que ele vai começar a formar topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes para dizer se vai entrar uma tendência de alta ou tendência de baixa. É isso que você deve operar. A tendência do ativo, a favor da tendência da ação. Sempre opere a favor da tendência. Tá? É muito mais fácil. Se você tentar entrar aqui, você não sabe qual o momento certo de comprar ou vender. Vai se tornar mais difícil você identificar o momento certo de comprar e vender essas ações. Só não aconselho você a fazer esse tipo de operação. Então, momento errôneo aí para estar operando na bolsa. Não vejo motivo para estar fazendo isso. Uma outra ação que eu gosto muito de operar, que eu já operei muito, hoje em dia não me dá tanta clareza, que é a Embraer, MBR3. Tá? MBR3. Depois de um longo período de tendência de alta, operamos muito aqui, agora se encontra num período consolidado também no mercado, em período de grande lateralização, tá? E uma amplitude muito grande dessa lateralização. Quando tem uma amplitude boa assim, muito grande, pode até caçar alguma operação a ser feita. Agora quando está sem amplitude, está nessa lateralizaçãozinha aqui, ó, como essa aqui, ó, você vai caçar alguma coisa para fazer isso aqui? Não tem tendência, não tem nada, está lateralizado o preço. Agora, quando está mais amplo assim, você pode até caçar alguma operação, não aconselho, mas você pode caçar uma operação para ser feita. Bom, não é errado também. Desde que você tenha técnica para esse tipo de operação. Vou botar aqui no gráfico diário dessa ação. O que está acontecendo? Será que tem que atualizar a plataforma para colocar... Estou com uma atualização disponível? Coloco no gráfico semanal, ele vai, ó. Aí vem aqui no gráfico diário da ação. É uma plataforma que eu gosto muito, tá? Não é merchan dela não, mas eu gosto muito dessa plataforma, que é da Trade. Gosto muito deles. Acho fácil de mexer, tranquilo, atualiza bem. Vamos lá. Então, aqui ó, aquele período de consolidação que estava. Eu botei no gráfico diário. Dentro desse período de consolidação, olha isso aqui. Impulsão, retração, impulsão. Movimento de força dentro de um período de consolidação, só que aquela consolidação muito mais ampla. Tá? Então, se você se apresentar esse padrão aqui no suporte dessa consolidação mais ampla, não é errado operar, desde que você coloque o alvo da operação, deixe agendado ali. Porque se você ficar operando numa consolidação sem a sua operação estar agendada, sem um alvo agendado, você agenda esse alvo lá na boleta de compra e venda da sua corretora, você vai ter que ficar olhando o gráfico todo dia, se você não tiver agendado. Tá? Porque a qualquer momento ele pode bater ali na consolidação, na resistência e acabar voltando. Então é importante você agendar. Eu agendo todas as minhas operações, todas. Em consolidação, eu não opero consolidação, mas sempre agendo quando está em tendência, né? É muito mais fácil, assim eu ganho liberdade de rotina. Vamos lá numa outra ação que é a SUSB3. Suzano. SUSB3. Se você for no gráfico semanal dessa ação, olha os padrões que estão sendo formados. Olha esse padrão, muito interessante. Tá? Depois de um longo período aí de confusão de mercado, ele começou a apresentar um padrão de tendência do ativo, em que vai fazendo topos e fundos já ascendentes, padrão de tendência, e foi seguindo. Tá? Até que começou a fazer padrão de reversão de tendência, que é um fundo mais baixo que o fundo anterior, depois de ter entrado no período de confusão de mercado. Até que começa aqui, ó, esse aqui é um período de suporte, começa a suportar o preço nessa região aqui. Porém, olha que interessante o que está fazendo. Um movimento de força na ação. Com esse movimento de força, a tendência é que rompa o topo anterior. Tá? Mas aqui já encontrou uma resistência. Por que encontrou uma resistência? Como assim encontrou uma resistência? Olha isso aqui. Apresentou aqui na lateral um candle em que está rejeitando o que está fortalecendo essa resistência. Tá? Se isso aqui é uma resistência para o preço continuar a alta, logo no dia seguinte apareceu esse candle vermelho bem aqui, esse candlezinho vermelho, pode ver aqui com o cursor, logo do lado dessa setinha, em que pode rejeitar essa resistência. Por isso que é importante você agendar a operação, você consegue prever, porque é o seguinte, se romper essa resistência aqui,
a tendência, a probabilidade é que continue a uma alta. Tá? Esse é um movimento, isso é que você trabalha com uma probabilidade ao seu favor. Se houver um rompimento depois de um movimento de força como esse aqui, ele rompe o movimento de força, então isso quer dizer que a tendência pode ser que comece uma nova tendência de alta no mercado. Pode ser que comece essa ação. No máximo, não for uma tendência de alta, pelo menos ele vai tentar encontrar essa antiga resistência. É isso que acontece com as ações. Bom, vamos ver aqui no gráfico diário. O gráfico diário tem muito mais ruído. Tem muito mais ruído. Isso qualquer ativo. Se eu for no gráfico de 60 minutos, mais ruído ainda. Se for o gráfico intraday, que é de 15, 5 minutos, pô, muito mais ruído. Bom, olha o que está formando aqui. Gráfico diário agora. Tá? Tá a tendência de queda do ativo, com muito ruído, tá? É até mais chato de encontrar as impulsões e retrações, mas tem impulsão e retração fazendo movimento de força. O movimento que ele fez para dizer para mim que iria entrar numa reversão de tendência ou uma correção mais profunda. Impulsões e retrações. E aqui está fazendo o mesmo movimento para buscar o rompimento desse ativo. Tá? Um rompimento dessa ação. Bom, vamos lá na BIF3, BEF3. Eu gosto de falar o ticket do ativo para vocês acompanharem no gráfico de vocês, tá? Vocês fazem o estudo de vocês, eu acho muito importante também. Na BIF3, de novo sem gráfico diário, vou atualizar a plataforma depois que acabar essa aula aqui. Então aconteceu alguma coisa. Ó, gráfico semanal. Período de consolidação de mercado. Correto? Período de consolidação de mercado, um período em que não tem uma tendência clara. Se conseguir me dizer qual é a tendência desse ativo aqui, parabéns. Tá? Parabéns, mas esse aqui não tem tendência. Está apresentando aqui uma resistência e está apresentando aqui um suporte. Está apresentando aqui uma região de suporte, ou seja, dentro de um período consolidado. O mercado teve uma desvalorização na semana de 3,37%. 3,37%. Tá? Na semana inteira. Não foi uma desvalorização tão alta, mas para quem está comprado, está vendido dentro de uma consolidação como essa aqui, está perdendo dinheiro. Tá? Se estiver ganhando, está ganhando bem pouquinho. Então não vale a pena o risco. Os alvos dentro de uma operação são muito pequenos, geralmente 3, 4, no máximo 5%. Agora, em uma tendência clara de alta ou tendência clara de baixa, o alvo das operações aí podem ser aí de 10, 15, 20, 30, 40, 60%, como nós já tivemos aí, e isso fazendo preço médio a favor da tendência, ou seja, você consegue rentabilizar ainda mais o seu capital. Vamos lá na ABEV3, essa última açãozinha que eu separei pra gente. ABEV3, gráfico semanal da ação. Olha que padrão interessante, isso aqui foi muito bom. Canal de alta, tá? Canal de alta na ação, fazendo impulsão, retração, impulsão e retração, tá? Sempre batendo nesse canal de alta. Esse fundo do canal de alta aqui é chamado de suporte, topo do canal de alta, resistência, tá? Resistência do canal de alta. E a partir desse momento aqui, rejeitou totalmente essa resistência e voltou a cair para buscar o suporte, rompeu o suporte, voltou para dentro desse canal de alta e começou a fazer esse movimento aqui, ó, para baixo. Tá? Ele está rejeitando o canal de alta, então esse suporte aqui está se transformando numa resistência. Esse suporte está se transformando numa resistência. Se rompeu um suporte, está transformando esse suporte numa resistência, a probabilidade é que haja essa movimentação aqui no gráfico. Tá? Essa é a probabilidade, que haja uma reversão de tendência para uma correção de tendência, e até mesmo uma correção mais profunda na ação. Tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui no comentário, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para você ser notificado sempre que aparece uma nova aula. Toda semana aí eu posto um monte de aula nova aí para você operar no mercado com mais assertividade possível, tá? Até o próximo vídeo, até a próxima aula.